E se as pessoas não querem ter problemas, para que lá na frente tenha que te acionar, como é que elas fazem? Bom, justamente o cliente, quando vai construir, ele não quer ter problema. Essa é a ideia dele, né? Quantas vezes a gente já ouviu o cliente falar assim, ó, contratei fulano porque eu não queria ter problema, né? Mas, infelizmente, não tem outra forma de ser dito, né? Que 95% dos problemas é de origem endógenas. Tá ligado ao quê? Por exemplo, falhas de projeto e falhas de execução, tá? Então, teve uma imperícia daquele profissional que confiou, teve a confiança ali, né, transmitida para o cliente, e infelizmente não aconteceu, né? É um assunto muito delicado, que nem você fez a sua abertura e comentou. Eu já vi, Hugo, gente, o maior prejuízo que eu já vi, tá? Eu já vi gente cair em muro de arrimo, eu já vi morrer o pet, eu já vi, graças a Deus eu nunca tive vítima fatal nas minhas perícias, graças a Deus. Eu não gostaria de passar por isso não, e que foram muitas. Eu já vi gente perder, eu tenho um banco de dados altíssimo, né? Eu tenho carro debaixo de escombro, eu tenho moto debaixo de escombro, eu tenho todos os móveis debaixo dos escombros, eu tenho pet, que nem eu falei, eu tenho relacionamentos, casamentos que acabaram, tá? Eu tenho muitas histórias, eu lembro dos nomes dessas pessoas, eu lembro da cara delas. Mas, cara, assim, até de forma bem emocionada, cara, a, a sanidade mental que todos perdem, todos, isso daí não tem, sabe? Isso é triste, cara. A sanidade mental que todo mundo acaba perdendo, cara. Sabe? Isso é muito triste. Isso é um assunto muito sério. Eu me emociono de falar. Porque eu vi muita gente adoecer, cara. A pessoa definha, a pessoa adoece, a pessoa definha. A pessoa começa aqui com desmoronamento hoje e ela vai definhar, cara. Ao longo desse período que ela vai enfrentar, por exemplo, uma briga na justiça, né? Querer, enfim. Me desculpa até falar dessa forma, mas é a verdade. E daí é o que você falou, todo mundo tá querendo a prevenção. E a prevenção começa na onde, cara? Ela começa nas concepções de projeto. E, infelizmente, hoje eu tô aqui para falar verdades e duras verdades, né? Eu tenho que falar, estou aqui para falar. E, por exemplo, nós temos problemas que acontecem lá na sua casa que você fez. Na sua casa vai acontecer isso, mas o fulano. Por causa de não fazer, por exemplo, uma sondagem de solo. Uma sondagem de solo não é um item obrigatório por norma? Entendeu? O cara não faz. E daí, por exemplo, caiu um muro de arrimo. Um exemplo. Nós temos a imperícia, por exemplo, de não... errar é humano, falhas acontecem. Né? Às vezes eu vejo algumas falhas lá, não comprometedoras, graças a Deus, nos projetos que a gente faz, mas a gente vê alguma coisa que poderia ter ficado melhor. Isso é normal, isso é comum. Mas você deixar de fazer uma sondagem de solo, você deixar de instruir, né? Existe uma forma análoga à medicina, né? A parte de engenharia diagnóstica. É a mesma coisa de você ir lá no médico, o médico fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer um exame de sangue e pagar o anestesista para fazer cirurgia. Tudo bem, deita aqui na mesa aqui, vamos fazer. É a mesma coisa, cara. Isso daí não se faz. Isso aí é antiético. Isso daí dá até para falar que é um crime, teoricamente, você entendeu? Então, existem falhas grotescas de origem endógena de não fazer uma sondagem de solo, de não fazer algumas coisas que são obrigatórias e cruciais para aquele cliente não ter aquele prejuízo. Isso que eu tô falando de estrutura, tá? Mas existem, por exemplo, aquilo que eu tava falando lá, a pessoa fica louca, cara. A pessoa fica louca. Por exemplo, nós tivemos um imóvel aí de 1.500 metros quadrados, 1.500 metros quadrados, cara, térreo, que a gente fez o projeto de recuperação, de impermeabilização da casa inteira. Sabe o que é você quebrar a casa inteira dos dois lados, chegar na fundação, chegar no baldrame? A pessoa fica maluca, cara. Dependendo da pessoa, fica maluca. A pessoa fica, né, depressiva, deprimida com relação a essa situação. Então, por exemplo, já não é um negócio, por exemplo, que vai ter uma vítima fatal, tal, mas é um problema muito sério. Por quê? Porque a execução, às vezes, por exemplo, não fez a impermeabilização, que você entende muito bem disso, adequada lá na fundação, tá? Um exemplo. Outro exemplo. Você quer ver outro exemplo clássico?
Vamos pegar outro exemplo clássico que a pessoa vai ficar também, pode vir a ficar muito triste com essa situação. O camarada assenta o piso lá, eu estou falando de vício endógeno de projeto, de execução, você pode ver, estou navegando. O cara fez o piso lá e no outro dia, por causa da pressa, tá andando em cima do piso. Vai causar o quê? O efeito gangorra. Não sei se você se recorda do efeito gangorra, que as bordas vão ficar salientes, certo? Então, por exemplo, aquilo fica horrível, né? Uma massa mal aplicada na parede, a hora que você faz aquele jogo de iluminação maravilhoso do projeto luminotécnico, aparece tudo. Também é um vício, que às vezes é de mão de obra e a culpa é de quem também não olhou e assim vai, tá? Então, toda essa questão de prevenção, que a gente poderia falar no começo agora, da palavrinha mágica, que é a engenharia diagnóstica, que ela vai andar por todo o percurso da obra, né, lá no laudo de vizinhança no comecinho, nos laudos, nas premissas desse projeto, no controle tecnológico da obra. É importante ou não testar o FCK do concreto lá na concreteira, né? E assim vai. Por exemplo, ensaios do teste de validação. E daí, infelizmente, a engenharia diagnóstica também entra para ajudar uma palavra, um termo que eu uso bastante, que é os lesados com seus imóveis. Tá? Ela acaba entrando e ajudando, né, que tiveram diversos tipos de problemas ali, né, na qual a gente vai detectar as causas, consequências, soluções e responsáveis também. Tá? E tudo isso cercado aí pelo Código Civil, pelas normas NBRs e afins. Já deu uma aula, hein? Espinguelei o negócio aí, né? Isso que nem começou o podcast. Em resumo, então, se a gente está falando de uma fase de projeto, nós estamos falando da super importância de ter uma sondagem de solo. Nós estamos falando de uma super importância de ter um profissional muito capacitado fazendo o projeto. Porque assim, ó, quando a gente vai num médico para fazer uma cirurgia, a gente se preocupa do profissional que vai fazer essa cirurgia. Se é um cara já experiente, quantas ele já fez, se ele está capacitado para aquilo, se é algo que faz parte do dia a dia dele, né? E quando a gente fala de projetista de estruturas, muitas vezes o cliente está na mão de um cara que ele nem sabe quem é. Sim. Muitas vezes ele está na mão de um cara que o arquiteto tem lá e ele nem sabe o resultado que vai vir. E tudo bem, os softwares são de grande ajuda, eles fazem boa parte do processo, mas o cara que está por trás ali, com ideias e conceitos, ele é muito importante. Então, nada contra os engenheiros que estão começando, mas se tem uma coisa que as pessoas precisam tomar mais cuidado, é assim como elas selecionam muito bem os arquitetos pela estética, pelo layout, enfim, por todo o trabalho que eles fazem, as pessoas também têm que selecionar os projetistas. Sim. Né? E, por exemplo, aqui na construtora, nós vendemos projeto. Não sou eu que faço os projetos, mas eu avalio antes de mostrar para o cliente. Então eu olho se está tudo dentro da normalidade, se tem algum conceito que não foi bem pensado, sabe? Não só com compatibilização com a arquitetura, mas do ponto de vista estrutural do negócio. Sim. Eu já peguei projetos que não dava para executar. Inexequível, né? Inexequível. E aí, Hugo, mas foi legal você ter trazido isso para mim mesmo. Esse aço, realmente, do jeito que você está falando aí, não vai entrar na fundação. Imagina o seguinte, era uma estaca. E a armação dessa estaca, ela tinha um L para ancoragem no bloco de coroamento. Só que o L era tão grande que o bloco não entrava. E aí, a sugestão foi dada o seguinte: vamos deixar todo esse aço para cima e depois tentar torcer isso. Aí o projetista falou, não, mas aí na hora que você torcer, ele não vai ficar na posição que eu quero que ele fique no meio do bloco. Eu falei, amigo, então não dá para executar. Como é que eu vou virar essa quantidade desse L que você quer de ancoragem dentro de um bloco, sendo que eu tenho que desmontar o bloco inteiro? E aí eu vou ter que montar o bloco inteiro. Olha a dificuldade construtiva disso. E foi assim, a primeira obra que eu peguei que tinha esse detalhe. Falei assim, cara, me chama a atenção de eu ter feito mais obras do que você fez projeto e nunca ter visto isso na prática. Sim. Será que meu cliente não está pagando aço a mais aqui? Dobra a mais aqui? Será que realmente tudo isso é necessário? Uma execução mais difícil, às vezes, que fica mais cara, né? Será? E aí, assim, levei esse questionamento. Peraí, então, vou recalcular aqui. Tá bom, dá para diminuir. Aí você fala assim, poxa, precisava eu trazer isso para você, né?
Então, cada detalhe que você coloca no seu projeto, você tem que se perguntar se aquilo é execuível ou não é, né? Então, quando a gente fala de problemas antes de construir, em fase de projeto, é um pouco disso. Esse foi só um trecho. Quer assistir a conversa completa? O link está aqui na descrição desse vídeo. Corre lá.